Então, é domingo, né, de carnaval, e nós não temos culto em nossa igreja, culto presencial. A gente não terá encontro, né, pelo menos de vidas presentes, mas eu gostaria de dar da minha parte, como pastor das ovelhas do Senhor que Ele deixa pastorear, dar a oportunidade de um alimento espiritual para os nossos corações, para Deus alimentar nesse tempo difícil. E eu gostaria de ter esse tempo de meditação contigo. Não é um tempo curto como aquele tempo que a gente passa todas as manhãs, de 5 minutos, 4 minutos, mas é um tempo para os membros da igreja, para as ovelhas que Ele me deixa pastorear. Então vamos levar aí uns 10, 12 minutos de comunhão aqui na palavra. Como a gente anunciou no meio da tarde que teríamos esse encontro às 19 horas. Eu estou no lugar, é uma praça, então está tranquilo, não tem bloco, não tem esse movimento, então dá para eu ter esse momento contigo. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é orar ao Senhor. Pedir ao Senhor que nos abençoe nesta hora de meditação da sua palavra. E que se você estiver reunido com a família, abrace a família. Pode abraçar, né? Estar junto com a família, dar a mão. Mas se está em outro grupo, se está ouvindo no celular pelo fone de ouvido, é um tempo de você experimentar a presença do Senhor através do nosso estudo. Vamos orar. Senhor Deus poderoso, Tua graça e Tua misericórdia estão sobre nós. E nós te pedimos, Deus, que o estudo que teremos, a Tua palavra que nos abençoa e nos alimenta, possa nesta hora, Senhor, fazer com que sejamos alimentados por ela. Oramos a Ti, Senhor Deus, pedindo força e sustento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gênesis, capítulo 1, verso 27, e depois o capítulo 2, verso 7. Tá bom? Pegue sua Bíblia, dá uma pausa, assim, uma pausazinha aí, depois dá um play de novo, mas eu espero, se você não quiser, faz o seguinte, coloca o celular numa posição que dê para você compartilhar comigo, segura a sua Bíblia aí, para a gente poder meditar sobre a nossa identidade, não essa do Detran, não a identidade que o Instituto Félix Pacheco dava para nós, não a identidade através de outro documento, né, da carteira profissional ou do passaporte, não, a identidade que Deus nos deu. Gênesis capítulo 1, verso número 27, ele vai nos dizer assim, peço que você também tenha um pouquinho de paciência comigo aí, porque eu estou aqui na praça com a Bíblia no colo, para poder meditar contigo. 1:27 diz assim, vamos ler juntos? Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem, mulher, os criou. E agora o verso 7 do capítulo 2. Vamos lá? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Que Deus nos ilumine, nos revele a sua palavra. Vamos lá. Qual é a identidade do homem? Essa é uma questão muito interessante que o homem vai, ao longo do tempo, aproveitou a questão das digitais, isso era o que determinava cada pessoa no planeta. Depois, com o avanço da tecnologia, agora é o DNA, né? O DNA, a cadeia das moléculas, vai determinar o DNA, ou seja, que cada pessoa tem.
Qual é a minha identidade? Existe uma que o homem precisa reconhecer para dizer que eu sou culpado por ter feito aquele ato e me identificar lá naquela questão. Mas existe a identidade dada por Deus. E nesta composição há dois elementos para compor a identidade do homem. Primeiro, é como ele nos traz esta revelação, que nós somos duas substâncias. Nós somos essa parte material, em que no livro que a gente vai ler, no verso número 7, como a gente leu aqui, juntos, no capítulo 2, no verso número 7, que é muito claro para nós esse versículo, que diz que então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então nós somos pó da terra, nossa composição é de barro. A minha identidade, ela é composta então na parte material por pó. E aí é uma coisa interessante que não é uma fala pastoral, não. É um texto da palavra, da Bíblia Sagrada, que nos informa que nós somos matéria orgânica, somos pó, somos barro, e isto é a primeira parte da nossa identidade. E o que é tão interessante é o texto que a gente deve ler em Gênesis, capítulo 3, o verso 19. 3,19, vai lá, gasta a sua saliva aí, vamos lá. 3,19 diz assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Palavras de Deus diretas para Adão. Tu és pó. E vai voltar a ser pó, vai deteriorar na terra. Adão viveu centenas de anos, mas um dia voltou a ser pó. Alguns viveram 5 anos, outros 30 anos, outros viveram 100 anos, mas não houve quem antes de nós que não tivesse voltado a ser pó. E o que é interessante é que esta fala é que Deus nos conhece porque foi Ele quem nos fez. Veja, Salmo 103, verso 14. Salmos 103, verso 14. Salmo 103, verso 14. Dá um pulinho lá que a gente vai ler esse versículo junto. Salmo 103, verso número 14. E quando a gente lê esse versículo aqui, a gente pensa exatamente naquilo que Deus quer que nós reconheçamos para poder fazer valer aquilo que é de praxe para as nossas vidas. Salmo de número 103, verso 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Você pode ler comigo? Achou aí? Olha só. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, a minha identidade composta por pó, Deus me fez pó. É preciso que eu reconheça isso, a minha altivez, a minha prepotência, sabe? Tudo isso, gente, é vaidade, diz a palavra disso, que tudo é vaidade. Então eu não posso ser vaidade quando eu sou pó. A segunda parte da identidade que ele nos faz é o verso 7 que nós lemos. Você está lembrado lá? Que ele soprou nas narinas lá do primeiro homem e ele passou a ser alma vivente. Você pode repetir isso comigo para a gente ficar bem claro? Alma vivente. Então a identidade do homem não é só pó. É também uma parte espiritual, aquela que a gente não vê, mas sente. Você vai dizer, mas como é que é isso? Eu posso perguntar para você, vento existe? Não existe, mas como é que você sabe? Eu sinto o vento. O espírito, a alma, existe. Ela está em você e é algo que Deus deu. É parte da identidade do homem.
a composição espiritual. E o que é interessante é que esta parte, que não é extraída do pó, tem lugar destinado. Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Eclesiastes, logo depois do livro de Salmos, vem Provérbios, você vai encontrar o livro do pregador, que é o livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso número 7. Queria, por favor, que você pudesse, meu querido irmão, ler comigo. Eclesiastes, capítulo 12, verso número 7. Aí, na sua mão? Na minha não está ainda não, mas vai chegar. Agora chegou. Aqui está. Vamos ler. Olha que interessante. E o pó volte à terra como era. E agora, lê comigo. E o espírito volte a Deus que o deu. O seu espírito, o meu espírito, volta a Deus. E quando chega diante de Deus, diz Jesus que tem um destino. O destino da vida eterna com Deus, porque neste corpo eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu entreguei a minha vida para Deus, fui remido e lavado no sangue da cruz de Cristo, então a minha alma entra no gozo eterno preparado para mim desde a fundação do mundo. Mas diz também que esta alma, se não tiver sido lavada, remida no sangue de Jesus na cruz, diante de Deus ele vai dizer para esta alma: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço, para o destino que é do diabo e seus anjos, do fogo eterno. Palavras de Jesus. Então a minha identidade, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque querem roubar a minha identidade. Satanás não quer que a minha identidade seja reconhecida, seja entendida, e eu não posso permitir que ela seja roubada. Não posso perder a minha condição de reconhecer que eu sou humano, que eu sou pó, que eu dependo da minha alma viver em mim para eu ser alguma coisa aqui. Então a minha alma precisa ser resgatada por quem a deu. Porque o pó volta à terra e o espírito, a alma, volta a Deus que o deu. Querida Igreja do Senhor, este estudo, este compartilhar contigo é para dizer o seguinte: não permita jamais que Satanás roube a sua identidade. Não deixe que Satanás não possamos permitir que Satanás nos engane e tire de nós o reconhecimento que nós somos pó, feituras de Deus, mas somos pó. Minha identidade é uma identidade alicerçada na criação que Deus fez. Mas Ele não quer que eu seja só pó. Ele quer que eu seja vida, e por isso sopra nas narinas o fôlego da vida, a alma. E Ele faz isso para que você e eu possamos entender que há um destino para a alma. Volte a Deus que o deu. E o que eu vou ouvir de Deus? O que você vai ouvir de Deus? O que a sua alma vai ouvir de Deus? Vinde benditos do meu Pai? Ou apartai-vos de mim? Então eu queria compartilhar contigo nesta noite de domingo este momento precioso para você entender que Deus quer a sua alma com Ele eternamente. E que você que é pó, reconheça isso. Não tenha altivez, prepotência, arrogância, metidez, até mesmo, é claro, eu tenho privilégio de ter compartilhado o estudo acadêmico, mas tudo isso vai para o pó. Tudo isso vai para o pó. Não pode haver em mim nenhuma altivez, prepotência, arrogância, reconhecimento de que eu sou alguma coisa. Eu sou pó. Porém, tem em mim uma alma que vai ouvir de Deus: vinde benditos do meu Pai. E você pode dizer: a minha vai ouvir também. Fala aí. A minha vai ouvir também, minha alma vai ouvir de Deus. Entra, porque tem um lugar preparado desde a fundação do mundo. Que Deus nos abençoe.
Que Deus receba a sua alma eternamente. Vai demorar um pouquinho, porque viver aqui com a graça e com a formação de Deus é bom. Mas estar com Cristo, diz o apóstolo Paulo, é infinitamente melhor. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Estaremos juntos na caminhada da vida aí, na nossa atividade, né? Durante a semana está responsável aí o presbítero José Carlos. E que Deus abençoe a ele, dê força e saúde ao nosso irmão. E que nós possamos juntos, mesmo à distância, estarmos preparados para o dia que a nossa alma há de encontrar com aquele que a formou. Ore comigo. Deus, eu te agradeço por esse momento de meditação. Recebe, Deus, a nossa vida, recebe a nossa alma, nos fortalece, dá, Senhor Deus, o pão, a saúde, a alegria, a família, a bênção de sermos testemunhas da salvação que Tu nos deste. Oramos a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Bom final de domingo para você, com a graça de Deus. Deus te abençoe. Graça e paz. Amém. Deus abençoe.